No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, encontramos uma promessa que ecoa através dos tempos: quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esta é uma declaração divina de encorajamento, uma promessa de que, mesmo nas tempestades mais turbulentas, Deus está conosco. Muitas vezes nos deparamos com desafios que parecem intransponíveis. No entanto, a palavra de Deus é um farol que nos guia através das trevas, oferecendo-nos esperança e segurança. Assim como a promessa feita a Isaías, também somos assegurados de que, ao enfrentarmos as tempestades da vida, Deus está presente, pronto para nos sustentar. Ao longo dos versículos bíblicos, encontramos histórias de homens e mulheres que perseveraram em meio às provações. José, embora tenha enfrentado a traição e o encarceramento, emergiu como um líder poderoso. Davi, apesar de seus conflitos e perseguições, tornou-se um rei segundo o coração de Deus. Esses relatos nos inspiram a acreditar que, assim como eles superaram, também podemos. A mensagem "não desista, a tempestade vai passar" ressoa com a promessa bíblica de que a aflição não é o fim da história. Assim como a tempestade se acalma e o sol brilha após a chuva, também nossas tribulações têm um propósito e uma conclusão. No livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, lemos: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, não desanime diante das tempestades da vida. Em vez disso, mantenha firme a sua fé, sabendo que Deus está no controle. A tempestade pode ser intensa, mas é temporária. A manhã da alegria está a caminho, e a mão divina que acalma as tempestades está estendida para lhe conduzir em segurança até o outro lado. Lembre-se das palavras de Jesus em João 16, versículo 33, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele é a nossa esperança e vitória em meio às adversidades. Confie nele, erga a cabeça e prossiga, porque, verdadeiramente, a tempestade vai passar. Em sua infinita sabedoria, Deus nos equipa com a coragem necessária para enfrentar os ventos furiosos da vida. Ele não apenas nos promete superar as tempestades, mas nos assegura que, enquanto atravessamos as águas turbulentas e o fogo ardente, sua presença é constante. É nesse relacionamento sólido com Ele que encontramos refúgio e fortaleza. Jesus demonstrou seu poder sobre as tempestades. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, testemunhamos o episódio em que Jesus acalma o mar tempestuoso. Diante das ondas revoltas, ele simplesmente ordena: e aquieta-te, emudece. E imediatamente, a tempestade cede à autoridade do Filho de Deus. Essa história é mais do que um milagre, é um testemunho de que, em Cristo, temos um libertador que acalma nossas tormentas interiores. Em sua jornada, pode parecer que as ondas da adversidade estão prestes a engoli-lo, mas lembre-se de que o Senhor que acalmou o mar agitado ainda está no controle. Seus planos são maiores do que as circunstâncias momentâneas. A tempestade, por mais feroz que seja, é apenas uma pequena parte de uma narrativa mais ampla que ele está tecendo em sua vida.
No livro de Salmo 34, versículo 19, e muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Sua fidelidade é um escudo protetor em meio à tormenta. Quando tudo parece perdido, Ele é a luz que brilha na escuridão, guiando-o através da tempestade para um lugar de paz e segurança. Então, neste momento desafiador, fixe seus olhos na promessa divina. Não desista, pois a tempestade vai passar. O mesmo Deus que moldou os céus e a terra é capaz de transformar suas lutas em triunfo. Confie em sua graça abundante, pois, no devido tempo, você verá a tempestade se dissipar diante da luz radiante da sua misericórdia. A verdadeira alegria que vem de Deus tem o poder de trazer cura emocional, transformação e um impacto positivo em todas as áreas de sua vida. Quando você escolhe confiar em Deus e permitir que sua alegria permeie sua alma, você está abrindo portas para a transformação divina. No entanto, o inimigo tentará criar distrações, desânimo e dúvidas para impedir que você siga esse caminho de mudança. Ele sabe que, se você se apegar à promessa de Deus e tomar a decisão de confiar nele, verá resultados surpreendentes. A verdadeira mudança não é apenas superficial, é uma transformação profunda que começa no coração. Portanto, encare o desafio com fé e determinação. Deus está do seu lado, pronto para completar a boa obra que Ele começou em você. Não deixe que as adversidades ou as tentações desviem você do caminho da verdadeira transformação. Permaneça firme na sua confiança em Deus, pois Ele é fiel para cumprir suas promessas. Assim como os filhos de Israel ouviram a promessa de Deus em Isaías, você também pode confiar que Ele está pronto para realizar o impossível em sua vida. Apegue-se à sua palavra, deixe que sua luz ilumine seu caminho e, através da parceria com Ele, você experimentará a verdadeira reviravolta que anseia em sua vida. Que a presença de Deus guie cada passo seu, trazendo cura, transformação e alegria duradoura. Que a confiança em seu poder seja âncora em meio às tempestades da vida. O que deveria servir como ponte entre você e as realidades de Deus foi cortado, mas oro para que hoje tudo que o diabo esmagou em sua vida, mantendo na derrota e com menos do que a mudança que você merece, seja reavivado em nome de Jesus, amado. Por favor, entenda que sua situação não está além ou maior do que Deus, como declarado em Jeremias capítulo 32, versículo 27, e eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria algo demasiadamente maravilhoso para mim? Ao longo da história e das Escrituras, vemos como Deus realizou feitos aparentemente impossíveis. Ele salvou Noé e sua família do dilúvio, deu um filho a Abraão e Sara em sua velhice, abriu o mar vermelho para a nação de Israel passar em terra seca, capacitou Sansão com força sobrenatural, usou 300 homens do exército de Gideão para conquistar milhares de tropas inimigas, e derrubou o poderoso Golias com um único estilingue nas mãos do jovem Davi. A lista de milagres continua. Olhe para Ana, mãe do profeta Samuel, que enfrentou zombarias de sua rival Penina por não poder ter filhos. Ana se voltou para o Senhor em Siló, orou de coração, e Deus mudou sua história. Não há nada que Deus não possa fazer, e se Ele ainda não agiu em sua vida, continue a confiar e a obedecer à sua palavra. Deus é fiel, e o que Ele promete, Ele cumpre. Portanto, tome Deus por sua palavra,
Pare de esperar aleatoriamente, e permaneça na palavra de Deus. Seja obediente, assuma a responsabilidade e confie que Deus o abençoará. A oração é poderosa, ela troca preocupações por paz e muda as circunstâncias. Ao orar, permaneça agradecido, pois a alegria e o agradecimento são milagres em si mesmos. E lembre-se, a fé é essencial. Jesus disse que para quem tem fé, mesmo que seja um grão de mostarda, nada será impossível. Além disso, considere o chamado de Deus em sua vida. Há 3 tipos de chamado: o chamado para a salvação, que é um convite geral para aceitar Jesus como Senhor; o chamado para a obra de Deus, que é um privilégio após a salvação; e o chamado específico para a sua designação na vida. Reflita sobre esses chamados e entenda o papel que você desempenha na agenda divina. O que está te impedindo de cumprir a designação de Deus para a sua vida? Tudo o que você precisa fazer é crer e receber Jesus como Senhor de sua vida, abandonando a vida de pecado em arrependimento. O chamado para o serviço ou ministério é um chamado geral, mas é específico para aqueles que são salvos em Cristo. A Bíblia afirma que apenas os filhos de Deus podem oferecer um serviço aceitável. O chamado para o ministério quíntuplo é reservado para aqueles que Deus escolhe para desempenhar funções específicas, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres, conforme mencionado em Efésios 4, 11 e 13. Entender o chamado de Deus na vida de uma pessoa é um sinal do amor e da paixão por Ele. Esse desejo sincero de descobrir e realizar o que Deus deseja que você faça geralmente se manifesta naturalmente. Pode envolver compartilhar a fé, servir na igreja local, apoiar financeiramente a obra do Reino de Deus, ou qualquer outra forma de serviço para a glória do Senhor. Além disso, quando Deus te chama, podem ocorrer encontros específicos que confirmam esse desejo e oferecem instruções sobre como servir. Esses encontros podem vir por meio de palavras específicas de outros cristãos, como pastores ou líderes espirituais. Estes podem ser sinais de que o chamado de Deus está sobre a sua vida. O chamado de Deus não se limita a ser um pregador, inclui todo tipo de serviço no reino de Deus, pois a Bíblia destaca a importância de todos os membros do corpo de Cristo. Seja qual for o chamado, é algo valioso e necessário para fazer o corpo de Cristo funcionar corretamente. Quando Deus te chama, você também pode encontrar paz e satisfação em cumprir esse chamado específico. Isso não significa necessariamente abandonar completamente sua profissão atual, mas sim encontrar alegria em servir onde Deus está apontando. As pessoas ao seu redor podem começar a reconhecer e recomendar o mesmo chamado para você, e você notará uma unção especial em sua vida nessa área. Descobrir e atender ao chamado de Deus para a sua vida é um privilégio e uma resposta amorosa à sua vontade. Isso não apenas traz paz e satisfação, mas também confirmações e direções específicas à medida que você se entrega ao serviço no reino de Deus. Davi foi ungido para ser um libertador de Israel, e apenas um único tiro de sua funda derrubou o gigante Golias. A verdade é que a pedra não matou Golias, foi a unção do chamado de Deus sobre Davi que o derrubou. A Bíblia também nos diz que os discípulos de Jesus eram homens indoutos, ou seja, não tinham muito estudo. No entanto, quando falavam, as pessoas entendiam suas mensagens.
Podiam se referir às palavras da lei e dos profetas sem erro, e os enfermos eram curados. Hoje, ainda estudamos suas cartas em escolas bíblicas e igrejas. A verdade é que todas essas conquistas não foram realizadas por esses homens, foi a unção do Espírito Santo capacitando-os a fazer o que foram chamados para fazer. Você pode estar olhando para si mesmo com medo de não conseguir fazer nada para Deus. Gostaria que você soubesse que você não é o primeiro. Deus nunca chamou pessoas que se sentiam qualificadas. Ele conhecia suas falhas, limitações e medos. Ele sabia que elas teriam dificuldades, mas Ele as chamou. Paulo nos diz em 1 Coríntios 1 versículos 26, 29, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O ponto principal é que ninguém pode se gabar de si mesmo, mas toda a glória deve ser dada a Deus. Por mais que seja um grande privilégio ser chamado por Deus, você deve sempre lembrar que a honra e o desejo dele são o objetivo de seu chamado, não você ou sua ambição pessoal. Outra coisa que pode acontecer é Satanás te atacar, pois ele sabe que quando você atender ao chamado de Deus, suas ações ameaçarão e afetarão mais o reino dele. Ele enviará medo e insegurança para você, mas não tenha medo. Você não está sozinho, Deus prometeu e sempre estará com você por meio do Espírito Santo, assim como esteve com Davi, Moisés, Daniel e os apóstolos. Ele nunca vai te abandonar, você pode contar com ele para te fortalecer quando precisar de força e para te usar na obra dele. Você pode orar agora mesmo e pedir ao Senhor para te ajudar a entender o chamado em sua vida e, então, estar disposto a dizer sim em obediência quando ele falar com você. Isso marcará o início de uma vida de realização para você. O que perturba seu coração hoje? Deus está te enviando esta mensagem para confortar e trazer esperança ao seu coração. Não deixe seu coração ficar perturbado, confie em Deus com os cuidados de amanhã. Tudo vai dar certo para aqueles que confiam nele. Uma das minhas citações favoritas diz: fé não é saber o que o futuro reserva, mas quem é o dono do futuro. Um dos maiores fardos da vida é a preocupação com como será o nosso futuro. Quase todos, se não todos, carregam consigo o profundo desejo de escapar de qualquer evento desfavorável ou infeliz que possa acontecer. Às vezes, estamos tão concentrados nessa busca que perdemos o que realmente significa viver no presente. Deixe-me fazer uma pergunta, e mesmo que não tenhamos a capacidade de viajar no tempo, se pudesse, viajaria para o futuro ou para o passado? Que diferença você tentaria fazer se pudesse fazer isso? Quando você pensa sobre isso, pode perceber que essas duas coisas são impossíveis de fazer humanamente falando. No entanto, existe um Deus, o ancião dos dias, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o único que pode consertar seu passado, seu presente e seu futuro. Do ponto de vista humano, são os dias, noites, semanas, meses e anos que fazem o tempo, e o tempo é um muro entre você,
seu passado e seu futuro. Ninguém tem controle do tempo, exceto Deus, pois é sua criação. Você pode usar o tempo com sabedoria ou desperdício, mas não pode apressar, só Deus pode, porque é sua criação. Portanto, quando Davi chama Deus de socorro sempre presente na angústia, ele não estava apenas se referindo ao fato de que Deus está sempre presente quando chamamos, mas que ele é um ser sempre presente. Passado, presente e futuro estão todos presentes diante dele, pois para Deus não há dia nem noite. A Bíblia confirma isso sobre a cidade de Deus em Apocalipse 22 versículo 5, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Portanto, diante do chamado de Deus em sua vida, lembre-se de que Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Se você se sente inadequado ou limitado, saiba que isso não impede o agir de Deus em sua vida. Confie em sua graça e capacitação, pois Ele conhece suas fraquezas e promete fortalecê-lo. Este é o início de uma jornada extraordinária, onde o Deus que controla o passado, presente e futuro está ao seu lado, guiando-o em cada passo. Não permita que o medo ou as incertezas impeçam você de responder ao chamado divino. Lembre-se de que o Senhor está sempre presente, cuidando de você e conduzindo na realização do propósito para o qual Ele o chamou. Ao lançar sobre Ele todas as suas preocupações, ansiedades e expectativas, você encontrará paz e segurança em meio aos desafios. Que a confiança em Deus permeie cada área de sua vida, permitindo que sua vontade se cumpra de maneira extraordinária. Que a paz do Senhor esteja com você, capacitando-o a abraçar o chamado divino e a viver uma vida plena em seu propósito.